Que a paz do Mestre Jesus, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Meus irmãos encarnados, desencarnados, os que nos acompanham pela rede online. Eu peço à espiritualidade da casa, bem como ao meu anjo guardião, que possam me auxiliar na condução da reflexão da noite. O tema parece óbvio, não é, irmãos? Já que nós estamos comemorando o Natal, e o Natal é o nascimento de Jesus. E falar de Natal com Jesus parece alguma coisa de redundante. E hoje, eu pensando sobre isso, lembrei de Darcy Ribeiro, que dizia que havia um óbvio ululante. Eu acho que esse é um dos óbvios ululantes que Darcy Ribeiro poderia considerar. Porque como imaginar festejar sem o aniversariante? Festejar sem tê-lo no centro daquilo que nós estamos comemorando. Mas se olharmos o mundo lá fora, a impressão é que talvez Jesus não tenha o seu lugar devido. Mas nós, como cristãos espíritas, devemos ter essa convicção mais clara dentro de nós, de que a comemoração é dele, é do seu aniversário. E o significado disso tudo nas nossas vidas. Naturalmente que eu não vou me deter nas reflexões dos aspectos históricos, da época, favorável ou não. Acredito que isso para nós não tem um valor tão relevante, já que na nossa sociedade nós comemoramos no 25 de dezembro. E para nós isso está configurado como efetivamente a data. Mas eu gostaria então de começar a reflexão utilizando um texto de Lucas, no capítulo 2, no versículo de 1 a 7, e ao meu lado direito vocês veem aí uma figura representada por um artista desse nosso Lucas, um dos evangelistas, que às vezes a gente nunca viu a figura. E meu marido, pesquisador como é, ele pesquisou para que nós conhecêssemos, né? Hoje talvez fôssemos apresentados a figura de Lucas, que está aí à minha direita. Então o texto narrado por ele vai nos chamar a atenção, porque ele é considerado o evangelista da natividade. Ele, na realidade, escreveu o evangelho pautado em depoimentos, e o depoimento principal foi o de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, e outros depoimentos, porque ele não chegou a conviver com Jesus. Mas Lucas vai nos dizer o seguinte: e sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, que se chama Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu luz a seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. A descrição de Lucas é essa então, meus irmãos.
Ele descreve esse momento em que há esse recenseamento e que as pessoas precisavam se deslocar, muitas vezes dos lugares onde estavam para seu lugar de origem. E foi nesse momento, nesse movimento, que Jesus nasce. E ele nasce na circunstância de não ter lugar disponível nas hospedarias. E ele nasce na maneira que nós já conhecemos em outras descrições, numa estrebaria, é deitado numa manjedoura, nos dando de início uma lição extraordinária de humildade. O espírito mais evoluído que pisou a nosso planeta, ele nasce dessa maneira. Mas Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, como Irmão X, no livro Contos e Pontos, ele tem um dos capítulos em que ele chama a atenção de um Natal simbólico. E Humberto de Campos, como uma espécie de jornalista, ele, através de um espírito angelical, ele descreve e analisa aspectos diferentes desse nascimento de Jesus, como aconteceu. Naturalmente que eu não vou destacar todos, vou destacar basicamente 2 pontos só. Mas é um texto que eu convido vocês a ler, porque é muito bonito. Um dos aspectos, então, é o fato de Jesus ter nascido à noite. Eu, por exemplo, nasci pela manhã. Acredito que muitos de vocês também, de dia. Outros, provavelmente, à noite. Mas Jesus nasceu à noite. E Humberto de Campos nos chama a atenção de que isso já nos revela uma mensagem importante. Muitas vezes, ele nasceu na nossa vida na noite. Na noite da dificuldade, na noite do desespero, na noite da busca da solução do problema. Muitas vezes ele nasce na nossa vida à noite. E Jesus, fisicamente também, quando encarna, ele nasce à noite, nos chamando a atenção de que a noite, luminosa como foi essa noite que ele nasceu, pode passar a ser a nossa vida, que supera a dificuldade daquela noite. Humberto de Campos também nos faz ver a importância e a simbologia do recenseamento, desse momento em que as pessoas são recontadas, revistas, registradas. E ele nos sugere que nós possamos fazer um recenseamento interno, um mergulho na nossa consciência, e que possamos fazer o que a modernidade chama de checklist. Vamos fazer um checklist, vamos nos recensear naquilo que nós já conseguimos alcançar como virtudes e aquilo que precisamos ainda investir para melhorar as nossas imperfeições. Mergulhar na nossa consciência para fazermos esse balizamento é um aspecto importante, é a vivência do Natal. O espírito que informa Humberto de Campos de todos esses aspectos do Natal simbólico termina nos dizendo que o Evangelho não é um livro para ficar guardado no museu. O Evangelho é para ser roteiro de vida, é para ser vivenciado. Quando a doutrina espírita nos chama a atenção de que o Evangelho é redivivo e ela nos propõe essa visão, exatamente neste alinhamento desse Evangelho que, além de ser conhecido,
ele deve ser sentido e vivenciado em todos os seus aspectos. Mas caminhando um pouquinho a mais, a pergunta que eu faria a todos nós agora é se Jesus já nasceu no nosso coração. Quando ele nasce e vai para uma estrebaria e o lugar onde ele é posto é numa manjedoura. Nosso coração já consegue ser essa manjedoura que acolhe Jesus, que o recebe, que a sua mensagem transforma a nossa vida, que a sua mensagem é capaz de nos fazer pessoas novas, diferentes. Mas eu trago para vocês um trecho de um livro chamado Em Torno do Mestre, de Pedro Camargo, pelo Espírito Vinícius, e que Pedro Camargo tem um dos capítulos em que ele fala exatamente sobre esse nascimento de Jesus. Jesus nasceu onde e quando? E são vários personagens históricos que Pedro Camargo se refere. Eu escolhi o de Paulo. Paulo é um dos exemplos do Evangelho de grande transformação moral. E Pedro Camargo, então, vai nos dizer: perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. E ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na divina luz. Nós conhecemos a história de Paulo. Ele é caminho de Damasco, ele cai do cavalo, dizem que podia ser camelo, não interessa, né, minha gente? O meio de transporte que ele estivesse utilizando. O que nos interessa aqui é que a queda do cavalo, a luz intensa que se faz sobre ele e a pergunta que é feita: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entende, e aí há uma apresentação, e ele diz que é Jesus, e Paulo, naquele momento, temporariamente fica cego, mas ele é levado à cidade de Damasco, e lá ele é recebido por Ananias, que o apresenta ao Evangelho de Jesus. E a partir disso, dali por diante, Paulo vai nos dizer: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo absorve tanto a mensagem do Evangelho, essa mensagem é tão transformadora na sua vida, que ele é capaz de afirmar isso. Em outro momento ele diz: eu sou um homem novo, as coisas velhas já passaram. Eu sou outro. De Saulo, ele se transforma em Paulo. Nesse mesmo texto, Pedro Camargo nos fala o momento em que Maria de Magdala também foi impactada pela mensagem do Mestre. Ele nos fala também de Pedro, nos fala também de Dimas, o bom ladrão, crucificado ao lado de Jesus. Ele fala também de Tomé, fala também de Zaqueu. É um texto belíssimo em que esses personagens são identificados naquele momento em que o Mestre lhes tocou. Lhes tocou transformando e modificando suas vidas. Mas em Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, é dito: uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus está descrevendo a cerimônia do batismo de Jesus. João, quando ele chega para ser batizado, João reluta. E João diz: eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. E Jesus lhe diz: João, é preciso que a lei se cumpra. E João aceita
e começa a realizar o batismo no Rio Jordão. Aparece uma pomba e uma voz e uma luz que vem do alto, diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus então se manifesta, reconhecendo ali que Deus é o seu filho, nosso irmão, em quem ele se alegra. Aceitou a missão, veio à terra para nos ensinar. Jesus ainda diz que dos nascidos de mulher, João é o maior. Então é lindíssimo isso, quando Jesus reconhece também que João já é um espírito bastante evoluído. Mas o Natal, como eu havia dito no início, tem significados diferentes. O mundo lá fora, a sociedade de uma maneira geral, às vezes reduz ao Natal a questões da materialidade, a questões só da comemoração, da festa, da ceia, da troca de presentes, de todo esse ritual que nós arrumamos nossas casas, enchemos de luzes, montamos árvores. Não que nós tenhamos nada contra. Nós, na nossa casa, amamos o Natal. E se vocês imaginarem quanta luz tem por lá, não dá muito para imaginar. Mas o importante é que essas luzes a gente também tenha dentro. E a gente lembre disso, que a própria centelha divina já está em nós. E Natal é enaltecê-la, é lembrar, é acordá-la. Há esse Natal material que nós podemos continuar fazendo, mas é preciso que não esqueçamos. Somos seres espirituais, numa experiência transitória física, encarnada, num corpo físico. Se nós somos espíritos e que somos imortais, precisamos cuidar e priorizar nosso espírito. Então, este momento de Natal é um momento em que, além de olhar toda a circunstância que a matéria, que o costume, que os hábitos nos conduzem, é preciso acordar em nós a mensagem espiritual. É preciso trazer Jesus para o Natal, falando dele, enfeitando nossa casa com sua presença. Às vezes, irmãos, nossa casa tem Papai Noel, mas não tem um presépio. E aí a gente é espírita e fica muito preocupado com essas histórias, mas é imagem, mas é isso. Mas a gente enche de Papai Noel também. E a gente às vezes faz a ceia e nem lembra de orar. Às vezes a gente troca presentes e só troca com os iguais. Iguais no sentido daqueles que a gente vai receber de volta. Às vezes a gente esquece aquela pessoa que provavelmente não ganhou nenhum presente no Natal, nem vai ganhar. Mas a gente poderia lembrar dela. Quem é essa pessoa? Não sei, cada um de nós vai buscar. Se é o tomador de conta de carro, que você regularmente encontra com ele na porta do seu trabalho, se é o vigilante da sua rua, que passa a noite apitando, cuidando da segurança. Não sei, a gente poderia buscar outras pessoas para também presentear, sem esperar simplesmente dar, sabendo que vai receber de volta. Então parece-me que o Natal para nós deveria ter esse significado de acordar as mensagens de Jesus dentro de nós. Porque às vezes a gente até sabe, elas estão todas aqui na nossa memória, porque a gente já estudou, a gente já leu, mas às vezes ficam esquecidas dentro do nosso coração. E mesmo na nossa casa mental, elas ocupam um pouco lugar. Como então nós vamos agir se elas não estão presentes em outras áreas de nós mesmos? Então é preciso que nós acordemos esse Natal.
esse Natal do significado das lições de Jesus. E eu trago então o desafio que a doutrina nos propõe da reforma íntima. Nós estamos concluindo um ano. É a hora desse recenseamento. O que foi que eu fiz que me ajudou a evoluir esse ano? O que foi que eu deixei de fazer? E o que é que eu fiz que eu não quero repetir, que não me ajudou em nada e que eu continuo ainda com o mesmo propósito que não consegui realizar? É lembrar um pouco aquela proposição de Santo Agostinho, né? No final da jornada, sempre se questionar sobre nós mesmos e as nossas atitudes. Porque Nicodemos, o doutor da lei, procura Jesus. E ele, admirado, diz a ele: mestre, você só pode vir como emissário do alto. As coisas que você faz, ninguém faria se não viesse como missão do alto, como emissário do alto. E aí Jesus diz a ele: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então é preciso nascer de novo, é preciso transformar-se. Naturalmente buscando a luz, buscando o nosso aperfeiçoamento. E Jesus, quando ele diz assim, ele retruca e diz assim: mas mestre, eu sou um homem velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus lhe diz com toda amorosidade: você, um doutor da lei, e ainda não entende isso? É nascer da água e do Espírito. Então, é essa necessidade que também o Natal nos lembra, que essa luz que se fez naquela noite, aquela luz grandiosa que seguiu os magos a encontrarem a criança, é essa luz que deve nos mover a essa modificação, a essa busca. Mas em Mateus 5,13, no final do sermão profético, Jesus vai nos conclamar: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o gosto, ficar insosso, com o que se há de salgar? O sal, todo mundo aqui conhece, usa, elemento simples, de custo pequeno, mas essencial na cozinha. A dosagem é extremamente importante. Eu, no começo das minhas artes culinárias, às vezes botava mais, era um desastre, né, meus irmãos? Botar a menos também é outro tipo de desastre. Saber a dosagem é algo simples, mas a gente tem que ter a dosagem, porque ele dá sabor. Jesus está nos conclamando: vocês, todos nós, devemos dar sabor. Sabor à própria vida, sabor à vida dos outros, onde a gente estiver. No trabalho, no centro espírita, na vizinhança, na família. Sabor. Depois o sal tem outra propriedade, também importante, que é a de conservação. Nós já vivemos, pelo menos nessa encarnação, numa época em que nós já temos muitos eletrodomésticos e alguns que conservam os alimentos, né? Mas já se viveu épocas em que o sal era um elemento fundamental para a conservação dos alimentos. Então, o sal tem também essa função. Ele conserva. Jesus está nos dizendo que também nós temos que ter essa função no mundo. Conservar. Qualquer coisa, não. Conservar o que há de melhor. Conservar o que ele nos propõe. E sermos este sal que dá sabor e que conserva aquilo que há de melhor em nós mesmos e dentro do Evangelho, daquilo que ele nos propõe. Mas Jesus, adiante em Mateus 5,14, ele vai também nos chamar a atenção que vós sois a luz do mundo.
vivemos numa sociedade extremamente dependente da energia elétrica. Nós tivemos um apagão há um tempo atrás e vocês viram como foi um caos, não foi? O trânsito, nós todos fomos pegos de surpresa. Quem é muito dependente de celular e que estava descarregado sofreu um bocado, porque ficou sem carga, os eletrodomésticos que não funcionavam. Então veja, Jesus disse que nós somos luz. Luz que quando chega, a escuridão cede espaço. E ele vai nos chamar a atenção ainda em outra parte do Evangelho. A candeia não se coloca sobre o alqueire. A candeia se coloca sobre o velador, para que ilumine todos na casa. E a candeia é a luz, que nós não podemos esconder, que nós temos que colocar ao alto, para que possa beneficiar a todos. E a nós mesmos, naturalmente. Então, vós sois a luz do mundo. Nós somos estes pontos de luz. Como este centro é um grande ponto de luz dentro dessa comunidade, porque irradia o Evangelho. Exemplifica a vivência desse Evangelho. Nos oportuniza conhecer mais esse Evangelho. Mas Jesus está fazendo o convite individual. Ele está dizendo que nós, individualmente, somos luz. E aproveitemos a nossa centelha divina para expandir essa luz que já temos. É isso que ele também espera de nós. Sal da terra, luz do mundo. Às vezes, irmão, a sua palavra na família é a palavra de luz. No trabalho, no centro espírita, na vizinhança, às vezes a sua palavra modifica o transcurso das coisas. O seu exemplo, a sua maneira de agir. Jesus é quem faz esse convite a todos nós. Mas em João 14:12, ele vai nos lembrar: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. E Jesus está nos dizendo aí, gente, é para dar um empoderamento que às vezes nós não temos. Porque isso implica em termos fé. E ele também nos diz que se essa fé for do tamanho de um grão de mostarda, um grão ínfimo, nós podemos mover montanhas, podemos fazer coisas que a gente imaginaria impossível. Fará as obras que faço e até maiores, porque eu vou para o Pai. Ele está nos dizendo que foi para o Pai, mas continua conosco, nos dando esse suporte. Beto, quando fez a prece, tinha convicção, como temos, que Ele está entre nós. E essa certeza deve nos levar a acreditar que podemos muito mais. Há um salmo em que nos é dito: vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Queria trazer o exemplo dos apóstolos. Homens aparentemente comuns, alguns de função simples, escolhidos, naturalmente preparados, mas com questões humanas muito visíveis. Os estudiosos dizem que Jesus poderia ter escolhido outros. Um que não fosse tão teimoso, não é? O outro que não quisesse tanto ver para crer.
as características humanas que eles tiveram, mas ele preferiu escolher aqueles que imaginamos que potencialmente, do ponto de vista espiritual, tinha condições de receber essa missão. Mas vejam, irmãos, a transformação que todos sofreram. Mas quando Jesus foi para o julgamento e quando estava no Calvário, só João permaneceu aos pés da cruz. Só João. Todos os outros desapareceram, tiveram medo. Pedro negou 3 vezes como ele havia previsto. Mas esses homens sofreram um processo de transformação tamanho que divulgaram o Evangelho, criaram igrejas. E eu arriscaria dizer que nós estamos aqui por causa deles, porque mantiveram o Evangelho de Jesus vivo para chegar até nós. Naturalmente, no nosso caso, aliado ao trabalho extraordinário do codificador da doutrina, Allan Kardec. Então, irmãos, eles também tiveram suas vacilações, seus limites, mas superaram. O Evangelho nos diz que Pedro curava com a sombra. Imaginemos isso. Aquele homem que negou, aquele homem impetuoso que tinha dúvida, que cortou a orelha do soldado. Este homem em que Jesus lhe diz: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Olha que coisa extraordinária. Eu trago agora uma música de Cacá Rezende, chamada Lições do Cristo. Essa moça, ela faz músicas para evangelização, mas são músicas tão alegres e tão bonitas no sentido que eu resolvi trazer para vocês na noite de hoje. A gente ouve então Cacá Rezende e depois eu faço nossa reflexão final. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus. Aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar e espalhar as lições do Cristo no mundo lindo construir. Pra multiplicar e espalhar o que Deus mais quer de todos nós. Vai servir. Ele me ensinou que Deus é amor e todos nós somos irmãos. Ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus. Aprender a ouvir, educar os sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar e espalhar as lições do Cristo no mundo lindo construir. Pra
espalhar o que Deus mais quer de todos nós, mais servir, santificar, espalhar as lições do Cristo no mundo e construir, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, mais servir, mais servir. Cacá Rezende, então, irmãos, tem músicas lindas para quem trabalha com evangelização infantil, mas músicas de muito conteúdo para nós grandinhos também, né? Eu queria, então, destacar alguns aspectos da música para a gente finalizando a reflexão de hoje. O amar e servir, primeiro, né? O grande apelo de Jesus a todos nós foi a lição do amor, começando a nos ensinar a ver um Deus que é Pai, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele podia dizer meu Pai, mas Ele diz Pai Nosso. E depois Ele nos traz a visão de Deus amor, desse Deus cuidado, desse Deus amoroso e de misericórdia, além de justiça. Mas Ele nos chama a atenção do amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Então, o grande desafio da lei que Jesus nos traz como central na sua missão é a do amor. É esse desafio de viver esse amor mais amplo, como Ele o vivenciou de todas as formas. Ele exemplificou. É o exemplo da exemplificação. A missão de servir. Ele nos diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E às vezes, irmãos, nós queremos ser servidos e não servir. Jesus está nos chamando ao serviço, a sairmos de nós mesmos para o serviço, para irmos ao outro, para dar de nós. Vejam que a música de Cacá Rezende nos chama a atenção de multiplicar, de espalhar. Isso é trabalho, isso é serviço. E serviço não precisa ser só o que tem cunho material. Serviço pode ser ouvir o outro. Serviço pode ser visitar um doente. Serviço pode ser muitas coisas que não dependam de nada material, porque a gente pode dizer, eu não tenho muito de material para dividir, mas você tem às vezes seu tempo, e se não tem, começa a arranjar um pouquinho, porque esse serviço vai lhe trazer mais alegria do que qualquer outra coisa que você possa fazer na vida. Quem já faz aqui trabalho voluntário sabe do que eu estou dizendo, não é? Quando você se dedica à causa do outro, você se sente planificado, eu diria, porque você está se dando dentro do seu melhor. Mas Cacá Rezende nos chama a atenção de aprender a educar os sentimentos. Isso é um exercício também de amor e que também nos custa. Porque às vezes a gente ainda tem aquele velho princípio da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é contra a reforma íntima, né, gente? Isso não é compatível com o homem novo. Não é compatível com o Natal. Não é compatível com a missão de Jesus, as lições. Vejam que Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Porque ele se transformou e a mensagem de Jesus nele é tão viva que ele não entende mais ele, mas juntos. Então, na realidade, educar os sentimentos
é um exercício para todos nós, toda a vida, para que nós possamos evoluir. Eu tenho dificuldade de perdão, eu vou pedir a Deus que me ajude nisso e vou exercitar essa minha dificuldade para ela se tornar menor. Eu tenho um pouquinho de estresse, ou muito, ou me estresso com facilidade. Eu tenho que educar meus sentimentos para tentar ter mais autocontrole, buscar entender meus gatilhos. Então, educar os sentimentos é um exercício importantíssimo para nós todos. Para nós mesmos, porque estamos buscando um processo de autoiluminação, de aperfeiçoamento, como espíritos imortais que somos, mas também na convivência. Nos tornamos pessoas melhores. A música, então, de Cacá Rezende nos faz refletir da importância das lições de Cristo na nossa vida. Que esse Natal, que é um marco, que é uma data, seja essa data a ser comemorada, mas seja a mais, que ela possa se tornar os 365 dias do ano. Que o Natal a gente possa viver durante o ano inteiro, nesse esforço de sermos sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos conclamou a ser. E se ele disse que nós podíamos ser, nós devemos acreditar no Mestre, porque ele disse que a gente pode fazer coisas que ele fez, ou até maiores. Meus irmãos, então, que esse Natal, e que Deus, em sua infinita misericórdia, fortaleça a nossa fé, para que nós sejamos cristãos mais comprometidos com Cristo, com a vivência dos seus ensinamentos, nos tornando pessoas melhores. Muita paz para todos e um feliz Natal com Jesus.